Oi, gente! Olá, aqui é a Joyce Santiagonal e hoje eu vim mostrar para vocês as minhas leituras do mês de julho. Gente, com certeza julho foi o mês que eu mais li, graças à Maratona 24 Horas do Sleep. Então, só na maratona, então eu li 3 livros, vou deixar eles mais para o final, mas vamos começar então a mostrar todos os outros livros então que eu li no decorrer de julho, tá? Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal e no finalzinho, se você gostar desse vídeo, dá um like nele para ajudar na divulgação, tá? Para que mais pessoas conheçam o Estante Diagonal. Começando então pelo único quadrinho que eu li nesse mês, eu tô com a impressão de que talvez eu tenha lido mais, só que posso ter esquecido? Posso ter esquecido, tá? Mas se eu perceber durante a edição que eu esqueci, eu mostro depois no próximo mês, tá? Não tem problema. Eu li então Penadinho, que foi um presente, né, que eu ganhei, e assim que chegou eu já li. E, gente, eu fiquei tão apaixonada por esse quadrinho que eu acabei presenteando as gurias, né, a Lê, do canal Lê de Licor, e a Tami, do Resenha dos Sonhos, com outro volume, então, dessa história que se chama Lar. Porque também tem um significado muito interessante e que eu achei que conversava um pouco com a nossa amizade, assim, enfim, tá, gente? Não vou falar mais coisas sentimentais aqui, tá? Mas essa história aqui, que é Vida, eu acho também que passa uma mensagem muito bonita, além de ter uma ilustração também perfeita, conversa muito com vários elementos que eu gosto, que é toda essa vibe meio Halloween, Drácula, lobisomem, morte, assim, eu gosto muito dessa temática do Penadinho, sempre gostei desde os quadrinhos, ó, vou mostrar um pouquinho a arte pra vocês. Tem uma arte lindíssima, tá, gente? Vou mostrar aqui no final, que é a morte, olha que legal. A morte vai ser um personagem interessante aqui, principalmente no próximo livro, que foi o livro que eu presenteei, né? O próximo quadrinho que eu presenteei as meninas, tá? E em Vida, então, o grande tema aqui é que o Penadinho sempre foi apaixonado pela Alminha, né? Aqui está ela aqui emburrada com ele. Só que ele nunca confessou isso pra ela. Só que vai chegar aqui a Dona Morte avisando que não é a Dona Morte, é a Dona Cegonha. Gente, uma das duas, tá? Que são essas grandes entidades aqui desse núcleo, né? De Penadinho, dizendo que a Alminha vai reencarnar, tá? Então ela vai voltar à vida numa outra vida. E o Penadinho fica desesperado e ele tem que dizer que ama ela antes que isso aconteça. E aí, a partir daí que a gente vai ter a nossa aventura aqui. E, gente, perfeito. Eu acho que tá entrando aqui junto com o Chico Bento pra uma das graphics MSP preferidas, tá? Então, além de ter uma arte muito bonita, a história também é de emocionar, tá? Não li todos ainda, tá, gente? Eu li pouquíssimas graphics MSP, mas das que eu já li, parece que uma é melhor que a outra. E vamos então pro primeiro livro, tá, gente? Não está na ordem de leitura, muito pelo contrário. Esse aqui eu terminei por último, que é Minha Lady Jane. Então, gente, eu fiquei completamente apaixonada por essa história e já tô super feliz que a Gutenberg divulgou, né, que vai lançar o outro volume, né? Não é uma continuação, mas faz parte dessa mesma ideia das autoras, que é de readaptar fatos históricos, né, com essa pegada que elas criaram, né, e que tem esse elemento fantástico. Aqui a gente vai ter pessoas que têm o poder, né, que têm o dom de se transformar em animais. E nesse contexto, né, a gente tem conflitos entre pessoas que não se transformam e se transformam, ou como isso está inserido ali dentro da nobreza, né? Nesse livro a gente vai descobrir, né, que vai ter pessoas bem importantes ali dentro da nobreza que tem esse dom, né? Mas aqui a gente vai conhecer praticamente, a protagonista é a Jane Grey, tá, gente? Que na nossa história real, foi uma rainha que acabou sendo, como é que se diz? A gente tem ali um rei, né, que tinha uma doença terminal. Ele é um menino bem jovem, tem 15 anos, né? E ele meio que não quer deixar ali o reino para as duas irmãs dele, né? Então ele vai deixar todo o reino nas mãos da prima dele, que é essa Jane Grey. Porém, a irmã mais velha dele não vai deixar isso barato e vai, depois de 9 dias de reinado, né, desbancar ela desse reino e ela vai acabar degolada, tá? Essa é a história real. Porém, não é isso que acontece aqui, tá? A gente vai conhecer a Jane, que é uma querida leitora ávida, ela lê muito, né, e óbvio que isso é visto com maus olhos, né, naquela época, e vai acontecer o plot mais ou menos parecido. Ali o rei descobre que vai morrer muito em breve, ele vai deixar ali os bens dele para essa prima dele. Só que essa prima dele antes tem que se casar ali com uma pessoa e a gente vai descobrir que essa pessoa tem esse dom de se transformar. Então, durante o dia ele é um ser e de noite ele é então a pessoa normal. Gente, muito legal, gostei da readaptação, gostei do modo como as autoras quebram a quarta parede, conversam diretamente com o leitor, dizendo, ó, aqui tu vai encontrar isso, só que na história não foi bem isso.
Ó, aqui talvez morra um personagem, toma cuidado. Gente, fantástico, adorei. Foi muito divertido mesmo e tô super empolgada para o próximo livro, que se eu não me engano, em inglês o título é My Plan Jane. Eu não sei como é que vai ficar aqui no Brasil, se já saiu a capa traduzida, eu não tenho certeza. Mas virou um dos meus queridinhos, com certeza. Os outros 2 livros que eu vou mostrar, eu comentei também no último vlog, que é o primeiro é Mágico de Oz, tá? Eu gostei muito de finalmente ter conhecido a história que dá origem a todas as adaptações que eu conhecia, que é os filmes, as animações, peças de teatro, todas as adaptações que aparecem por aí, livros também, quadrinhos, se eu não me engano, tá? E aqui eu vou conhecer finalmente a Dorothy, que é uma menina ali que mora com o Stu, se eu não me engano. Depois ali no meio de um tornado, né, a casa da Dorothy vai acabar no reino ali onde vive o Mágico de Oz. E o que acontece? Quando a casa dela cai nesse mundo, vai cair em cima de uma das bruxas mais más ali desse reino. Então, ela já chega sendo uma personalidade, todo mundo agradecendo ela por ter livrado ali aquela região da tirania dessa bruxa, né? Só que acontece, ela quer voltar para casa. Então, ela vai descobrir ali que tem 2 bruxas boas e 2 bruxas más. E para ela conseguir voltar para casa, ela tem que falar com o Mágico de Oz, tá? Que a princípio é um grande mágico desse mundo, porém sem comentários, tá? E ela vai percorrer uma grande aventura até chegar nesse Mágico de Oz e ela conseguir aí talvez o que ela deseja, né? No meio desse caminho ela vai conhecer o Leão, né? O Homem de Lata, o Espantalho, e cada um desses personagens também traz uma mensagem muito bonita, né? Ao longo da narrativa. Então, eu gostei muito de conhecer. Essa edição aqui da Dark Side é muito bonita, tá? Tem as ilustrações aqui em verde, né? Todo o livro é ilustrado, muito bonitinho mesmo. Fiquei muito feliz. É aquele tipo de história que te aquece o coração. Sei lá, talvez, assim, fazendo uma comparação um pouco injusta com Alice no País das Maravilhas, eu acho que esse aqui acabou me envolvendo um pouco mais, sabe? Mas assim, gosto dos 2. Só fazendo um comparativo assim pra vocês entenderem mais ou menos a pegada. Então, eu acho que eu vou fazer resenha dele lá no Instagram, tá? Então, mas pra compartilhar quais foram as minhas impressões lendo esse clássico. E o outro clássico que eu também li esse mês foi Coração das Trevas, tá? Que saiu pela Medo Clássico, né? Essa coleção da Dark Side. Só que não foi uma experiência assim tão fabulosa, tá? Eu fiquei feliz de ter conhecido essa história, né? Risquei ele da minha lista, assim, de clássicos. Mas foi aquela história que eu achei, sim, vai trabalhar ali uma fatia, né, da história muito, muito importante, né? Aqui, basicamente, a gente vai acompanhar um personagem que é o Marlon, né? E ele recebe ali a missão, né, de resgatar um outro personagem chamado Kurtz, né? Do Coração da Selva Africana. Esse livro também serviu como base para um filme muito conhecido, que eu até não sabia da sua curiosidade, mas achei bem interessante descobrir isso agora, que é Apocalipse Now, tá? Que foi dirigido pelo Coppola, se eu não me engano. Filmaço, muito bom mesmo, mas assim, lendo o livro a gente vê que tem diferenças bem gritantes, tá? Mas assim, tu lendo, tu sabe que, tá, entendi porque que o filme vem desse livro. E daí, né, a gente vai acompanhar também ali o envolvimento, o Marlon ele vai descobrindo mais sobre esse Kurtz, né, ele não vai curtindo muito, né, o que esse Kurtz fazia, quais eram os métodos dele dentro dessa selva. Aqui vai falar muito sobre a extração de marfim, que hoje em dia é considerado crime, se eu não me engano, né, a caça ilegal do marfim, né, que é bem assim, como eu posso dizer, cruel, né, com os animais. E óbvio que vai falar sobre a escravidão, né, a gente vai ter um período ali onde muitas pessoas ainda eram escravizadas, principalmente para fazer o tipo de trabalho que elas faziam aqui. A minha experiência de leitura me lembrou muito a experiência que eu tive com o Senhor das Moscas, tá, que se tu analisar o livro isoladamente, ele foi um pouquinho arrastado de ler, não foi ruim, foi arrastado, são coisas bem diferentes, tá? Mas tu pensando mais sobre as histórias, pensando sobre a importância que ele teve, as mensagens que ele transmite, daí tu começa a enxergar o livro com outros olhos. Então esse livro tem muito disso. Eu acho que ele acerta muito em retratar ali, né, a crueldade do imperialismo na África, talvez, né? Eu acho que é mais ou menos essa vibe. Então, se você tem curiosidade de ler, e principalmente se você acha que por causa do nome é mais um livro focado pro terror, talvez não seja muito a ideia, tá? Eu também li um livro nacional. Será que eu tenho a capa aqui, gente? Eu também mostrei no último vlog, então é Amazônia 22, que é uma distopia, então, do autor nacional, o Eduardo MC. É uma distopia que se passa na Amazônia, né? Por isso o nome. Então, é uma história
toda que vai ter como base, né, a sociedade brasileira. Só que, óbvio, a gente está há muitos anos na frente, tá? A gente está no século 22 aqui nessa história, então o Brasil que a gente conhece hoje não é mais o mesmo, mas a gente vai ter ali o núcleo central, ali a região da Amazônia, e a descoberta de um medicamento milagroso, né, que é extraído da Vitória Régia Azul. A gente tem uma grande cientista ali, que é considerada uma grande herói, né, por ter descoberto, né, essa planta. Só que atualmente, né, e por causa dessa descoberta desse medicamento que aparentemente essa planta só nasce aqui, o Brasil acabou virando uma grande potência econômica para o mundo inteiro, né? Só que o que acontece? Essa era próspera do Brasil, ela tá um pouco ameaçada porque tá cada vez mais difícil, né, encontrar essa Vitória Régia Azul. Então, se tem aqui a informação, um dos líderes dessa sociedade, que essa cientista, antes de morrer, ela deixou escondido, né, no meio da floresta, informações muito importantes, segredos, né, sobre o cultivo da Vitória Régia. E aqui que a gente vai conhecer, então, dois personagens, a Ana e o Jonas, que vêm de realidades completamente diferentes, mas que vão acabar unidos aí por essa missão de ir, então, em busca dessa receita aí, né, desses segredos. Porém, muita coisa vai acontecer no meio do caminho, tá, gente? Gostei muito de ter conhecido essa história. Eu fiz a resenha escrita dele lá no site, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem também. Mas eu fiquei muito feliz, porque foi uma história que me envolveu, que é cheio de reviravoltas, é uma distopia, então tu fica completamente fisgado pela história. E recomendo bastante, tá? Então vou deixar o link aqui embaixo também na descrição, para quem quiser adquirir. Ele tá disponível no Kindle Unlimited. O próximo livro que eu li foi assim, gente, foi um presentinho no mês, tá? Parece que é aquele tipo de história que quando tu quer muito se desligar um pouco das coisas, só quer se divertir, lê esse tipo de livro que não vai dar outra, que foi A Maldição do Mar, então, da Shia Ershwan, tá? É um livro único, tá? Então, se isso é um atrativo aí pra você, pode ir na fé. E aqui, basicamente, a gente vai conhecer uma cidadezinha. Será que temos o nome da cidade aqui? Que eu já não me lembro. É a cidade de Sparrow, que é na costa de Oregon. E todo verão, a gente vai ter aqui uma temporada chamada... Deixa eu ver, a temporada Swan, tá? E por que leva esse nome? A temporada Swan é quando a alma, o espírito, não sei... A presença de 3 irmãs há anos atrás foram consideradas bruxas e foram executadas ali naquele mar. Depois disso, todo ano essas irmãs voltam, elas vão entrar no corpo de alguma das jovens dessa cidade e cada uma delas vai matar um menino. Sério, perfeito, perfeito, gente. Esse aqui foi a leitura do Vórtice, tá? Então a gente discutiu bastante sobre essa história e bastante gente gostou, algumas pessoas não gostaram. Eu, particularmente, eu gostei bastante, eu me diverti muito, tá? Li super rapidinho mesmo, e a gente vai ter aqui como protagonista a Penny. E a Penny, ela tem ali um passado um pouco obscuro com o pai dela, né? O pai dela sumiu depois de um temporal, então vive só ela e a mãe dela. A mãe dela, depois da morte do marido, nunca mais foi a mesma. Então, assim, ó, aqui a gente tem uma história de bruxas, mas eu, particularmente, eu curti muito a vibe de história de sereia, sabe? Vou fazer aqui um comparativo também, meio nada a ver, talvez, mas se você já leu A Sereia, da Kiera Cass, tem um pouco, assim, desse vibe de maldição das sereias, né? Dessa servidão com o mar, mas tem uma pegada diferente, porque aqui vão ser bruxas, né? Consideradas bruxas. Gente, adorei. Sério. Adorei mesmo, e quero fazer resenha muito em breve. A editora Record mandou junto aqui um calendário, ó, marcando o início da temporada Swan. Adorei, tá? E aqui um folhetinho escrito "Nenhum garoto está salvo". Amei e recomendo bastante, tá? Vou deixar o link de compra aqui embaixo, tá? Vocês comprando por esse link, vocês me ajudam bastante, tá? Então, vão firme que vocês vão adorar. E agora falando sobre os 3 livros que eu li na maratona, tá, gente? Não vou falar tão profundamente sobre essas histórias, porque eu já falei horas sobre esses thrillers lá no vlog da maratona, eu vou deixar aqui em cima. Vão lá no vlog, confiram, tá muito divertido. E além de eu falar com você sobre essas histórias, as gurias também compartilham, né, a experiência delas com esses livros, tá? A gente começou por Onde Está Daisy Mason, né, da Cara Hunter. Foi o primeiro thriller, então, que a trama trouxe. Muito legal. Ele tem aquela fórmula de thriller classicão, assim. A gente vai ter um detetive aqui, que ele que vai estar à frente do caso e vai ter várias reviravoltas, várias descobertas que mudam completamente a trama,
tá? Então, é um livro muito envolvente, que tu fica fisgado até o final, e o final te surpreende, tá? Te surpreende bastante, principalmente esse aqui, o epílogo, é daquele que tu fica pensando nessa história. Eu fiquei, na verdade, assim, pensando, será que era necessário esse epílogo, sabe? Fiquei me questionando, mas assim, de forma geral, o livro é muito bom. O livro também tem umas partes, gente, que é muito real. Eu vou comentar sobre essas partes justamente, tá? Que são partes onde a gente tem aqui comentários de Facebook e de Twitter. Gente, esses comentários, eu não sei se a autora fez uma pesquisa, sabe, de comportamento virtual, mas são muito reais. Quando sai um caso, assim, a gente vai ler os comentários de uma reportagem, de um tweet, enfim, as pessoas não tem filtro, né, vocês sabem, e tipo assim, as pessoas ficam especulando sobre o caso e ficam culpando as pessoas. Ai, com certeza foi o pai, com certeza foi a mãe. Ai, isso aí aconteceu não sei o quê. Também a menina fazia isso, aquilo. Gente, muito bom, muito legal mesmo. Recomendo esse thriller aqui. Eu acho que a trama acertou em cheio em começar a vida dela, né, entre o mundo, né, no mundo literário, através desse livro aqui. Depois eu li então A Cor da Pele, tá? Que é uma história muito interessante. Aqui a gente vai ter um jovem, né, que não se identifica como negro, tá? Ele é filho de mãe negra e pai branco. Não, é mãe branca e pai negro. E ele ainda foi criado com um avô completamente racista. O que vai acontecer aqui? O melhor amigo dele, que estava preso, quando ele é solto, ele já vai presenciar uma cena que ele fica muito se questionando ali o que acontece. E isso que vai colocar à prova, né, os questionamentos dele, o como ele vai se posicionar no mundo a partir do ato do melhor amigo dele, que vai ser um ato completamente racista e violento, tá? O amigo dele vai agredir uma pessoa negra simplesmente por ser negra, e ele se vê naquela posição também. O que aconteceria se fosse ele? É um thriller diferente, mas que vai abordar um tema muito, muito pertinente. Eu acho que todas as discussões aqui são válidas. Os personagens são muito ricos, né? Principalmente o protagonista, que é o Bob. O final é meio agridoce, tá? Então se preparem. É daquele final também que depois que tu fechar o livro, vai ficar se questionando sobre essa história e tudo que ela conseguiu te transmitir. E por fim, então, a gente tem Aqueles que Me Desejam a Morte, tá, gente? Esse livro que tá virando filme, né? Virou filme, na verdade, com a Angelina Jolie, né? Como protagonista. E o que é interessante, porque a personagem da Angelina Jolie aqui no livro vai aparecer ali mais ou menos na metade, tá? Porém, ela é bem interessante, tá? Que é a Hannah. A gente vai ter um menininho aqui de 14 anos, se eu não me engano, e ele vai testemunhar, na verdade, um assassinato. A partir daí, ele vai tentar ser relocado ali num sistema de proteção à testemunha, porém meio disfarçado, assim, sabe? As pessoas que querem ele morto não são qualquer assassino, né? São dois irmãos e eles vão fazer de tudo para atrás dessa criança. Mas o governo ali, a polícia, enfim, resolve colocar ele num sistema diferente, ali num tipo um camp, né? Onde vai ter outros jovens. E quem lidera ali esse camp é um ex-policial, né? Um policial aposentado, uma pessoa em que o governo confia muito, né, para essa missão. O detalhe é que essa pessoa, né, qual é o nome dessa pessoa, gente? Agora eu não me lembro. Ai, gente, é Ethan. O Ethan e a Alison, que é a esposa dele, eles não sabem quem é essa criança, né? Eles recebem um grupo novo e qualquer um daquele grupo pode ser essa criança, mas eles não sabem. E eles sabem que eles têm que proteger, então, o Jace, né, que é esse menininho de 14 anos. Eu gosto bastante dessa história também. Ela é uma história que vai crescendo, né, com o tempo. A gente tem aquela sensação de que o cerco tá fechando, porque paralelamente à perseguição dos assassinos com essa criança, a gente vai ter também um incêndio florestal, que acontece muito nessa região aqui, onde a história que se passa. Então, eles vão tendo cada vez o espaço ali onde está acontecendo as perseguições e estão diminuindo. Então, a gente sente essa coisa de que, meu Deus, vai acontecer a qualquer momento, sabe? Também tem um finalzinho meio que agridoce, mas eu gostei bastante da experiência. Eu achei que eu não ia conseguir concluir esse livro, né, no mesmo dia, mas acabou que ele é tão, assim, pegado que deu certo. Gente, essas foram as minhas leituras, então, do mês de julho. Eu tenho que conferir, mas com certeza foi um dos meses que eu mais li no ano e eu tô muito feliz, porque não tem sido um mês, assim, um ano muito estável pra mim, sempre tá acontecendo alguma coisa, principalmente envolvendo a minha saúde, mas graças a Deus, agora parece que as coisas estão se resolvendo, tá? E eu tô muito feliz por isso. Todos os links de compras desse livro eu vou deixar aqui na descrição,
tá? Se vocês quiserem dar uma força pro canal, compre por eles, tá? Pode ser qualquer livro, desde que seja pelo meu link. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá like nele para ajudar a divulgação. A gente se vê no próximo. Tchau!